Olá, colega professor. Estamos aqui hoje para refletir um pouquinho sobre essa questão, metodologias ativas e ensino remoto. Será que os dois combinam? Será que é possível? Vamos pensar um pouquinho. Meu nome, para quem não me conhece, é Daniela Pestori Tavares. Sou pedagoga, psicopedagoga institucional, formada também em letras e atuante na educação há mais de 20 anos. E estou aqui para discutir, refletir, trazer algumas coisas, resultados dos meus estudos, das minhas pesquisas, para compartilhar com você o que eu venho aprendendo, ok? Se esse conteúdo interessa para você, convido você a ficar comigo até o final do vídeo e também a curtir, comentar, para me ajudar aí no meu canal e indicar aos amigos. E se você não segue o canal, clica aí, inscreva-se aí para mim, tá bom? Então vamos lá. E aí, eu venho novamente com umas questões para a gente pensar. Nesse período de aulas remotas, quais estão sendo suas maiores dificuldades? Quais são os seus maiores medos, as suas angústias? Numa breve pesquisa entre colegas, eu cheguei a duas respostas. A primeira é em relação ao uso das ferramentas digitais. Porque o professor, não só o professor, mas também especialmente, principalmente as famílias, às vezes não tem conhecimento de usos específicos que ajudariam em aulas remotas, às vezes o equipamento também que tem não é compatível com o que se precisaria para uma aula mesmo, online, com todos os alunos de forma remota. Então, é um desafio sim, válido, verdadeiro, real, mas que existem maneiras da gente simplificar isso, fazer adaptações de acordo com a sua turma, com a realidade do seu aluno, de sua escola, Por exemplo, se a família não possui computador, mas hoje em dia é muito difícil quem não tem um celular, com acesso, mesmo que talvez limitado, mas um acesso à internet e o uso do WhatsApp. Então é possível essa comunicação através do WhatsApp. O professor pode enviar as atividades, enviar links de vídeos, ele pode gravar os vídeos, colocar abrir um canal no YouTube, colocando as aulas lá e enviar o link para acesso somente dos alunos, Se ele não tem a possibilidade de fazer aula ao vivo, ele pode usar esse recurso, que é acessível à maioria das pessoas, Pode também fazer coisas que são comuns, aplicativos que todos usam, que são redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. No Facebook é possível fazer grupos de estudos, grupos fechados. Nesse grupo você inclui somente os pais dos alunos, se forem crianças pequenas, ou os alunos forem maiores, adolescentes, e ali você coloca o conteúdo da aula, e aí tem aberto abaixo para os comentários, para os alunos fazerem as perguntas, e você colocando o conteúdo novamente, respondendo as questões dos alunos, essa comunicação através desse grupo, Nós já falamos WhatsApp, Facebook, Instagram também é possível fazer um perfil fechado, e onde você, professor, cria esse perfil e você aceita somente os responsáveis dos seus alunos. E ele pode funcionar da mesma forma. Ali é possível você fazer lives ao vivo para os seus alunos assistirem às aulas, e você pode ter a interação na hora ali com eles, Você pode também colocando conteúdos escritos, você pode colocando pequenos vídeos, usar o IGTV. E ali na parte de comentários também os alunos colocando as dificuldades. Tem também o YouTube, que você pode deixar os vídeos gravados, enviar os links para os seus alunos. Então, assim,
São ferramentas mais simples, que você não vai precisar baixar programas no seu computador, o aluno também não vai precisar baixar programas, que às vezes ele nem sabe, nem tem conhecimento, e nós, professores, também não, né? Nós estamos acostumados com a aula, sala de aula, olho no olho do aluno ali do lado dele, tirando a dúvida, conversando ali com ele. Então, assim, são adaptações, mas que dá pra gente ir fazendo, conhecendo a realidade dos nossos alunos, certo? Então, em relação às ferramentas, é isso aí. Também tem uma outra dica, se você quiser utilizar, aprender a fazer edição de vídeo, porque você pode simplesmente gravar assim, né, e mandar para os seus alunos sem edição, sem nada, se você não sabe mexer com isso. Mas existem no próprio YouTube muitos tutoriais que falam de programas fáceis de usar, né, e que ensina como usar. Então é uma dica aí também, né? Não vou aprofundar, eu uso alguns aí já, tenho até um leve conhecimento, mas não vou entrar nisso porque o nosso propósito hoje é falar dos desafios das metodologias ativas no ensino remoto, né? Do uso dessas metodologias no ensino remoto, no ensino à distância. E aí a gente cai no nosso segundo desafio, que na verdade eu acredito, pelas respostas que eu obtive, que é o maior desafio, que é ter o engajamento dos alunos nessas aulas, né? A participação dos alunos nessas aulas. Eu penso que a partir do momento que o professor se abre a esse novo e corre atrás de procurar fazer o melhor possível, o próprio uso dessas ferramentas digitais já vai trazer uma curiosidade ali do aluno. Se a gente ficar só no grupo do WhatsApp mandando ali conteúdo escrito, ou um vídeo onde você simplesmente fala e não tem a troca com o aluno de alguma forma, é a mesma coisa que transferir a aula tradicional expositiva da sala de aula para o digital. Isso vai ter interesse, trazer engajamento do aluno? O aluno está em casa, ele se distrai com outras coisas que ele tem ao seu redor ali, né? Então, ele vai ter interesse de todo dia acordar naquele horário para pegar a sua mensagem ali, o seu vídeo, e ficar lá assistindo você, falando? Não vai, né? Isso não traz engajamento, né? Aí a gente pensa assim, o que é o engajamento, né? É algo que traz uma motivação, o aluno está motivado. Sim, só que a motivação, ela é momentânea, né? Eu trago uma atividade aqui diferente e ele fica motivado a realizar essa atividade específica, né? A motivação leva sim ao engajamento, só que precisa ser várias fontes de motivação para levar ao engajamento. O engajamento é a longo prazo, é quando aquele aluno quer estar ali com você. Você propõe uma atividade e no dia seguinte ele quer dar continuidade àquilo. Então ele tem essa vontade, ele procura isso, ele acompanha, ele está engajado de forma contínua ao seu trabalho, às atividades que você propõe. Então a primeira coisa que a gente precisava entender é isso, tá? A diferença de motivação e engajamento. A motivação como sendo algo importantíssimo para o engajamento, porém ela é momentânea, né? O engajamento é a longo prazo, é quando a gente conquista aquele aluno para o seu lado, para você, para te acompanhar ali, certo? Agora que a gente refletiu um pouquinho sobre os nossos maiores desafios no ensino remoto, a gente precisa entender, teoricamente até, o que são as metodologias ativas. Você, meu colega e professor, você sabe exatamente o que é isso? O que são as metodologias ativas? Para a gente saber como usá-las no ensino remoto e se é possível usá-las, a gente precisa saber o que são elas. Será que eu já utilizo mesmo
inconscientemente nas minhas aulas algumas coisas de metodologia ativa? Vamos ver então o que é metodologia ativa. As metodologias ativas surgiram pela necessidade que foi observada do rompimento desse ensino tradicional. Há quantos anos que a escola surgiu? Há tantos anos a escola é da mesma forma, os alunos enfileirados, o professor na frente, como detentor e transmissor do conhecimento. E os alunos ali recebendo esse conhecimento. Ah, mas aí você pode pensar assim, não, mas eu escuto meu aluno, eles trabalham em grupo, então eu não sou tradicional. Será? Será que você faz de uma forma intencional, com desafios específicos que você lança para que o seu aluno, aos poucos, passo a passo, vai, sob sua orientação, mas sozinho, chegando à sua aprendizagem? Então, a metodologia ativa, ela traz isso. O professor tem um papel essencial, eu acredito que é até mais difícil do que simplesmente transmitir o seu conhecimento ali, falar, despejar em cima do aluno tudo aquilo que ele sabe, né? Porque ele precisa ter uma maneira intencional de agir. Então, ele planeja a sua atividade em cima daquele conteúdo, porém, ele vai fazendo com que o seu aluno construa passo a passo sua evolução para um objetivo final, no final daquela aula ou no final de várias aulas, aí depende do que ele está propondo para o aluno, se é uma atividade para o dia, se é uma atividade a longo prazo, tá? Então, metodologia ativa é isso, ela veio para bater de frente, né, para deixar para trás esse conceito, essa metodologia tradicional de essa relação aluno-professor, né? Sempre professor, aluno, e o aluno devolve em forma de avaliação se ele aprendeu ou não, né? E aí, quais os benefícios dessa metodologia ativa? Ele traz essa transformação no modo de ensinar, ele traz um desenvolvimento de uma maior autonomia nos alunos, né? A gente observa os jovens de hoje, eles não são capazes de tomar decisões sozinhos, né? Eles carregam com eles muita insegurança, ou não fazem mais do que a obrigação que lhe é proposta, né? Não tem proatividade, não tem criticidade, não tem a condição de analisar uma situação e de uma forma crítica e tomar uma decisão assertiva em cima daquela situação. Enfim, ele tem dificuldades para resolver os problemas, inclusive, da vida dele, do cotidiano. Observa, se a gente pede para um aluno pequeno ir na sala da diretora, da coordenadora, pedir uma caneta que ele sabe que é para escrever na lousa, né? Se o professor não deixar bem claro e concreto, peça ao coordenador uma caneta de tal cor para escrever na lousa, eu só pedi, a caneta da tia acabou a tinta, vai lá na coordenadora pedir. Ele vai chegar lá e vai pedir, a professora pediu uma caneta. Aí, tá, mas qual caneta? Que cor que ela quer? Pra quê? Ele vai ficar meio assim, a professora só pediu a caneta, né? Ele não tem aquela autonomia, ele não tem aquela proatividade de ter observado a situação e deduzido qual é a caneta que a professora está precisando naquele momento. Ele só cumpre aquele comando, né? Então é isso que a gente observa nos nossos adultos, é uma reclamação do mercado de trabalho até, né? Que as pessoas não têm essas habilidades. Então o que a gente precisa mudar, que a educação tradicional traz o foco no conteúdo, né? A gente é conteudista e a gente porque nós fomos ensinados assim, habituados a ser assim.
Então, uma mudança de hábito, qualquer que seja ela, é muito difícil. A gente precisa se policiar para não se pegar sendo conteudista, porque muitas vezes a gente tem um livro didático, um material, uma apostila para cumprir, e a gente vai trabalhando aquilo de forma conteudista. Quando é possível pegar aquele mesmo conteúdo e trabalhar o que a BNCC está trazendo para a gente agora, que são as competências, as habilidades, através daquele conteúdo que eu tenho que trabalhar. Mas o meu objetivo são as habilidades e as competências que eu quero alcançar, que eu quero que esse aluno desenvolva, utilizando atividades com aqueles conteúdos que eu preciso trabalhar, que fazem parte do currículo daquela série. Ficou claro? Sendo assim, dessa forma, se a metodologia traz o aluno como um protagonista de sua aprendizagem, participando e construindo a sua própria aprendizagem, né? A gente vê que o maior benefício das metodologias ativas, sim, ela traz um maior engajamento desse aluno, porque se ele está participando, se ele está agindo, se ele está passo a passo, ele próprio construindo a sua aprendizagem, ele vai estar envolvido nesse processo, engajado. Então, o maior benefício das metodologias ativas, sim, é trazer um engajamento desses alunos nas suas aulas. Então, se você, professor, reclama que o aluno não tem interesse, que o aluno não presta atenção no que você fala, vamos tentar trazer essas metodologias ativas para suas aulas, vamos fazer o teste, né? Eu sei que a gente tem vários medos, né, em relação a isso. A gente tem medo de perder o controle dos nossos alunos, da aula ficar bagunçada, porque eles estão participando, né? Não tem como ter silêncio numa aula com metodologia ativa, o aluno ali quieto, sozinho, né? Sem troca, sem a comunicação. Não dá. Ela vai ser uma aula mais dinâmica. E é esse dinamismo que vai trazer o engajamento do seu aluno, certo? A gente tem também insegurança porque nós não fomos preparados para isso, nem enquanto alunos, nem enquanto professor. Nossas formações e os nossos modelos de professores, não é que é culpa de ninguém, que é um mau professor que a gente observou, não é nada disso, né? Mas é que nós não fomos preparados. Cabe a nós agora, enquanto professores, né, ter essa convicção de que se a gente quiser acompanhar o aluno de hoje em dia da era digital e trazer esse aluno para ser o nosso parceiro nesse processo de aprendizagem, para a gente conseguir trabalhar com esse aluno, a gente precisa sim ter essa mente mais aberta e procurar aprender as coisas novas e evoluir com eles. Né? Era digital tá aí, a gente precisa evoluir junto. Ah, mas eu não tenho recursos e sou professor, não tenho condições de comprar. Tecnologia não significa só recurso físico, né? Só o aparelho em si. A gente tem professor, o que não falta ao professor é criatividade. Então ele pode fazer adaptações e sem o uso de recursos mirabolantes tecnológicos aí. A gente vai entender isso um pouquinho mais pra frente, ok? Aí, para que a gente tenha sucesso nesse nosso trabalho com metodologias ativas, quer seja de forma presencial ou especialmente o que a gente vai tratar aqui agora de forma remota, eu indico para vocês seguirem 5 passos. Se vocês quiserem anotar aí, tá? O primeiro passo é o estudo. A gente não pode simplesmente pegar, dar uma lidinha ali, é isso e pronto, e tentar aplicar dessa forma. Não, a gente precisa, primeiro, antes da prática, a gente precisa entender teoricamente o que é uma metodologia ativa específica que a gente quer trabalhar na sala de aula. Então, você precisa saber o que são as metodologias ativas, quais são elas, e ver aquelas que você consegue adaptar,
que daria certo para o trabalho que você pretende realizar, para aquele conteúdo, para aquela competência e habilidade que você precisa trabalhar com o seu aluno, certo? Eu já até expliquei aqui o que são as metodologias ativas, né? Então, a parte teórica, né? A gente já deu um passinho aí, tá? Então, primeiro, estudo. Anota aí, primeiro passo, estudo. A gente não faz nada na prática sem conhecer a teoria, tá? O segundo passo, que é muito importante, eu já falei um pouquinho agora há pouco, é a nossa mudança de mentalidade, né? Não é porque a gente não quer mudar, é que o nosso hábito de trabalho, a nossa mentalidade, ela vem de uma forma há muito tempo. Então a gente precisa se abrir a esse novo. Com receio, com insegurança, não tem problema. A gente não pode deixar de fazer, de realizar, por conta desse medo e dessa insegurança, né? A gente precisa superar algumas crenças limitantes nisso. Ah, mas sempre funcionou do jeito que eu fiz, para que eu vou mudar? Será que sempre funcionou? Pode estar funcionando de alguma forma com alguns alunos, mas você consegue trazer todos os alunos engajados com você em todas as aulas o tempo todo? Ou não? É uma reclamação que eu ouço de muitos professores, né? Questão do engajamento, né? Nossa, mas e o medo do novo? A gente tem esse medo, né? Então é por isso que a gente está trazendo aqui esses 5 passos. Estudo, a mudança de mentalidade e agora uma coisa que é essencial, que todo professor sabe, que é o planejamento. Para você, não é simplesmente o planejamento da atividade em si. Nesse planejamento você precisa prever quem é o teu aluno e os recursos que ele vai ter para realizar essa atividade com tal metodologia ativa que você está propondo, tá? E aí você precisa realizar adaptações. Se a metodologia ativa que você está trazendo traz a sugestão de um tipo de atividade com uso de um recurso, eu não tenho esse recurso, ou eu tenho, a maioria dos alunos tem, mas um não tem. Como eu vou fazer com esse um para que ele seja inserido também nessa atividade? Então você precisa prever isso para dar certo e para você engajar todos os alunos no seu trabalho, tá? Então é um planejamento não só de conteúdo, de estratégia, de metodologia. É um planejamento que você tem que prever os problemas que você pode ter com isso, com essa atividade que você está propondo, porque você prevendo, você já faz adaptações para que isso não seja um problema nem um impedimento, certo? Aí foi estudo, mudança de mentalidade, planejamento. Depois disso vem a ação. Então a gente precisa realizar essa atividade com essa metodologia, né? E nessa ação a gente precisa estar atento e observar o andamento do trabalho dos alunos, seja coletivo, seja individual. Você precisa, se for remoto, você precisa planejar durante o processo o tipo de feedback que você vai ter do seu aluno, para você estar observando e orientando até chegar no final do processo da atividade que você propôs, certo? Então, os feedbacks do aluno para com você e de você para com esse aluno, se ele está no caminho certo, ou se precisa jogando perguntas para que ele reflita se está no caminho certo ou não, né? O direcionamento, então, é um feedback do aluno para você e seu para o aluno perceber e redirecionar o caminho se for preciso, tá? Então, a ação envolve isso também. Aplicar, realizar a atividade, observar, especialmente os feedbacks. E no 5º passo, né, que é a avaliação do processo, né? Então, a avaliação se dá pela observação dos resultados através das estratégias específicas de cada metodologia aplicada. Então, eu vou falar aqui mais para frente, daqui a pouco, de algumas metodologias, não vou falar de todas. Eu selecionei 4 que eu achei mais adequadas e mais fáceis para o ensino remoto,
certo? E cada uma tem a sua especificidade, tem a sua maneira de ser conduzida, né? Então, nessa avaliação, o professor precisa estar atento ao tipo de metodologia e que tipo de avaliação de resultado que ele vai fazer dessa metodologia específica. Então, vai depender do trabalho, da metodologia que ele selecionar, tá? Então, quais são os 5 passos que o professor precisa estar atento? Estudo, mudança de mentalidade, planejamento, a ação e a avaliação dos resultados, certo? 5 passos, tá? Aqui agora nós vamos começar a falar das metodologias em si. Como eu já adiantei para vocês, eu selecionei 4 delas. A primeira, que nós vamos conversar um pouquinho, até uma metodologia, acredito até que conhecida dos professores, né, que é a aprendizagem através de projetos. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre as características disso, né, dessa metodologia e como a gente pode trabalhar isso de forma remota. Então agora, meu caro colega, vamos parar de conversinha, né, de conversa teórica e vamos partir para as práticas das metodologias ativas, né? Como eu já adiantei, a primeira que nós vamos tratar é a aprendizagem através de projetos, né? Nessa metodologia, o professor, juntamente com seus alunos, ele identifica uma situação real, né, que envolve a vida real desses alunos. Uma problemática, pode ser um problema vivenciado por eles, pode ser um tema de interesse de todos, mas inicialmente precisa-se determinar qual é esse tema e o professor lança uma questão desafiadora, né? E é em cima dessa questão desafiadora que os alunos vão, através de pesquisa, através de realização de atividades passo a passo que o professor possa estar propondo para esse aluno, né? Para depois se chegar a um produto final que o aluno vai apresentar e esse produto final vai trazer uma solução ou algo que vá ajudar em relação a esse tema, que foi uma questão lançada, uma problemática lançada de início. Um exemplo, por exemplo, a escola está inserida numa região que tem muito desperdício de água e que às vezes falta água. Isso é uma problemática, então o professor pode lançar isso. Como ajudar para que não falte água nas casas das pessoas daquela comunidade, né? Ele lançou a problemática. O professor pode e deve sugerir fontes de pesquisa, entrevistas, vídeos. Ele já pode dar alguns caminhos para esse seu aluno e pode lançar questões que eles vão resolvendo pouco a pouco com o objetivo final de solucionar essa problemática lançada no início. Quer seja através de um produto, quer seja através de uma ação, de uma atitude, de uma campanha naquela comunidade. Então, tem a finalização. Essa metodologia através de projetos, ela tem essa questão problemática, que tem que ser da realidade dos alunos, e aí vai sendo desenvolvido todo o trabalho pelos alunos, com feedback ao professor, o professor dando feedback a esses alunos novamente, direcionando e orientando, dando sugestões, até que o aluno chegue a um produto final que vai ajudar na solução dessa situação, certo? Então é assim essa metodologia. E ela vai desenvolver, especialmente é importante porque ela desenvolve habilidades muito importantes para a vida desse aluno depois, né? Quando o aluno vai atrás dessa pesquisa, vai realizando as atividades sozinho, quer seja sozinho, se for pelo ensino remoto, quer seja em grupos,
reunindo-se com seus alunos, ele vai atuando como protagonista. Então ele vai tendo atitudes, ele tem que tomar decisões por si, né? Ele precisa aprender a ouvir o outro também, que é muito importante. São habilidades extremamente importantes no mundo do trabalho também. Ele precisa elaborar um plano de apresentação dessa solução. Ele precisa pensar em soluções para um problema, né? Todas são habilidades importantes, não só para a vida de estudante dele, mas para a vida dele lá fora. Entendeu como funciona essa questão de trabalhar, de desenvolver habilidades e competências utilizando um conteúdo que é daquela série específica, né? Então é assim, tá bom? E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se eu não estou esquecendo nada. Os tópicos principais dessa metodologia. Então, tem um problema, os alunos investigam, elaboram hipóteses, definem as táticas de solução daquele desafio, estabelecem um plano, né, de execução, de apresentação do resultado e depois demonstram esse resultado em si. Então aí também ele desenvolve habilidades de liderança no momento de apresentar, de comunicação, que é muito importante a comunicação, né? A gente tem que se fazer entender da forma mais eficiente possível. E através dessa etapa, dessa metodologia, que é a apresentação do seu projeto, do seu trabalho, do seu resultado, o aluno vai desenvolvendo essa habilidade de comunicação, tá? Dentro dessa metodologia, o professor está trabalhando também uma outra metodologia, ele pode estar trabalhando, que é o ensino híbrido, que é quando o professor utiliza ferramentas do mundo digital nas suas aulas, que seriam presenciais, né? Então ele oferece recursos de vídeos, o aluno pode trazer esse resultado, a apresentação disso, em forma de vídeos que ele vai propor ou apresentação em slides. Olha só, tudo são ferramentas que pode ser um empecilho para a realização de um trabalho ou de um ensino remoto, mas que o aluno, mesmo ele tendo dificuldade em ter esses recursos, ele precisa conhecer e saber utilizar, né? Porque ele essa habilidade vai ser exigida dele depois, né? Para ele apresentar um projeto de trabalho, um trabalho para conseguir um emprego, ele precisa ter essas habilidades desenvolvidas, ele precisa conhecer esses recursos tecnológicos, né? E se ele precisa conhecer, porque ele vai ser exigido isso, cabe à escola, sim, trabalhar com isso. Isso é o que a BNCC está trazendo agora, a partir desse ano, já implementada, e o professor tem que estar atualizado em relação a isso, né? Ele não pode mais ficar só ali no caderno, na pesquisa escrita, ler e escrever. O aluno precisa utilizar aquele conhecimento, é claro que ele vai utilizar, vai ler uma pesquisa num livro, vai pesquisar alguma coisa que ele vai ler um artigo no Google, né, na internet, mas ele precisa imaginar maneiras de apresentar esses resultados que ele tem, não só o trabalho escrito, a folha de almoço entregue para o professor, tá? Então, essa metodologia favorece o desenvolvimento de todas essas habilidades. E é possível, sim, trabalhar de forma remota, porque é possível o professor identificar um tema real dos seus alunos, ele pode, inclusive, conversar com os seus alunos, remotamente que seja, e identificar juntos um tema, que pode ser até um tema dentro do conteúdo que ele está trabalhando. E esse tema, gente, por exemplo, a questão da água, não é só ciências, né? Porque ali tem questões matemáticas, quanto gasta, quanto não gasta, quanto tem que economizar. Então, esse trabalho envolve, é multidisciplinar, né? Ele não envolve somente uma disciplina. Então, dentro de um tema, o professor pode trabalhar os conteúdos de várias disciplinas que ele precisa trabalhar.
Então, ele vai desenvolver as habilidades e as competências utilizando de um conteúdo que ele precisa utilizar, né, dentro de uma metodologia ativa, certo? Como que esse aluno, é possível propor esse trabalho em grupos? É possível. Se os alunos tiverem acesso a um WhatsApp, por exemplo, para o professor se comunicar com a família desse aluno, geralmente é dessa forma, né? A forma mais simples é dessa forma, através desse aplicativo de mensagens. Ele possibilita a comunicação em grupo de até 8 pessoas. Então, os alunos podem sim marcar reuniões através, fazer um grupo no WhatsApp com a supervisão dos pais, se forem crianças pequenas, que eles vão se comunicar para estabelecer o planejamento dessa atividade que eles vão realizar. Aí você me pergunta, tá, mas e aquele meu aluno que vive lá no meio rural, não tem acesso à internet, não tem acesso a nada, fica de fora? Não, também não. Professor, é possível também trabalhar de uma outra forma. É claro que o retorno disso, o acompanhamento vai ser mais lento, né? Como o aluno, se esse aluno estiver nessas condições, ele vai estar mais sozinho, né? Ele não vai conseguir ter uma interação, né? Vai dificultar o engajamento dele, mas é possível também, né? Porque existem escolas, existem professores que estão trabalhando somente com atividades impressas, mas o professor pode, então, identificar uma dificuldade ou um problema daquela comunidade e ele organizar esse trabalho. Ele pode realizar uma pesquisa escrita mesmo, né, um questionário que as famílias vão responder, identificar uma problemática ali que ele pode lançar desafios para os seus alunos em cima daquele tema. E cada aluno, mesmo que individualmente, seguindo aquelas sugestões que o professor enviou de forma impressa e realizando o passo a passo para chegar ao seu produto final, né? Para depois ele apresentar esse produto final ao professor, certo? Então, para quem não tem de forma nenhuma acesso à internet, a recurso por mais simples que seja, também dá para realizar essa metodologia da aprendizagem através de projetos, tá? Vai ser um pouquinho mais lento, mais difícil de ter esse controle, mas é possível também, certo? E aí a gente passa para a próxima metodologia ativa, que é a sala de aula invertida, onde o aluno é também sujeito da sua aprendizagem, protagonista de sua aprendizagem, como todas as outras metodologias ativas, tá? A metodologia ativa da sala de aula invertida, o próprio nome dela já diz, sala de aula invertida. O que é isso? Geralmente a sala de aula não é o professor lança o assunto, o tema, o aluno realiza, né, e depois faz as discussões, as atividades, as correções, enfim, né? Sala de aula invertida, a proposta é oposta. Então, o aluno vai pesquisar sozinho em relação ao assunto que vai ser tratado na aula, né? Claro que também com orientação do professor, né? Onde ele pode procurar, de que forma, mas é o aluno que vai pesquisar, vai realizar leitura, vai ver vídeo, vai fazer o que quiser para ter o conhecimento sobre aquele tema. E aí ele traz para a sala de aula. Em sala de aula, ou ele traz para o professor, se for de forma remota, né? E aí, a partir do que o aluno traz, o professor observa, promove a troca de informações, observa o que o aluno aprendeu, o que ele descobriu sobre aquele tema,
né? Os alunos vão trocar e falar, um descobriu uma coisa, outro aprendeu outra coisa, outro viu outra coisa, e tudo isso vai agregando ao conteúdo, e o professor vai observando, promovendo reflexão, lançando perguntas, né, questionamentos para o aluno organizar aquele conceito, né, e chegar àquela aprendizagem necessária. O professor vai então, depois do processo do aluno para a sala de aula, ou se for remotamente, né, o aluno para o professor, para os colegas, né, se for possível a troca, a formação de grupos, né, para essa troca de informação. O professor lança questionamentos para implementar mais ainda aquilo ali, aquele conteúdo, e ele reforça assim aquilo que ele precisaria alcançar com aquele aluno. Tá? Então, reforçando aqui na sala de aula invertida, o aluno se prepara antes da aula do professor, quer seja a aula presencial ou aula remota. Então, ele se prepara, ele estuda um determinado tema que o professor passou, tá? E assim ele vai ter uma aprendizagem, ele vai ser ativo na sua aprendizagem. Então, ele leva esse conteúdo para a sala de aula. Em sala de aula ou na aula remota, o professor, então, após o aluno ter se preparado antes da aula sobre aquele tema, o professor propõe atividades, pode ser em grupos, pode ser individual, né? E depois ele sistematiza isso com a troca das informações, né? Faz uma conclusão daquele tema com tudo aquilo que o aluno trouxe, com os resultados das atividades feitas por eles depois da pesquisa inicial, né? Aí é promovida essa conclusão daquele tema proposto. Então, tem 3 etapas a sala de aula invertida. Primeiro, a preparação, que é um trabalho individual, solitário do aluno em casa, tá? Que o professor pode ou simplesmente dar o tema para que o aluno pesquise, ou o professor já indica alguns recursos e alguns locais onde o aluno vai conseguir essas informações, tá? Então, primeira parte é a preparação, o aluno sozinho, individualmente. Segunda parte, a atividade de troca, né? Quando o aluno realiza atividades que o professor vai propor nessa segunda etapa, que pode ser em grupo ou individualmente, mas que depois tem um momento de troca e discussão, tá? E a última etapa, que é a sistematização de tudo isso, né? Então, o professor vai organizar junto com o aluno coletivamente o conhecimento que o aluno trouxe, que o aluno trocou, compartilhou e vai chegar a um produto final, a conclusão daquele tema, certo? Aí, então, novamente aquela pergunta, mas precisa dessa troca entre os alunos, né? Mesmo que a gente não consiga conversar com todos ali no mesmo momento, cada grupo pode estar trocando virtualmente informações nessa forma da sala de aula invertida, mas é de novo, aquele meu aluninho lá que não tem acesso a nada disso. Como que eu vou fazer com ele na sala de aula invertida? Também dá para a gente fazer uma adaptação. A gente vai lançar para ele impressamente também um tema que ele vá sozinho procurar os recursos. A gente pode indicar livros, indicar sites de revistas, mas artigos, né? Mas não garante que ele vai ter acesso a essa informação. Então, a gente sugere que ele realize pesquisas que sejam em livros, como antigamente, sobre aquele tema específico. E aí ele vai te retornar com aquele conhecimento que ele fez impresso. A gente precisa deixar bem claro ali que ele não pode realizar a cópia. É aquela coisa que o professor sempre fala com pesquisa, né? Sempre luta, né? Não pode copiar, né? O aluno tem que ler o conteúdo e fazer um resumo com as suas próprias palavras. Tem que deixar isso bem claro para aquele aluno.
E aí nós vamos colher isso dos demais alunos de uma forma ou de outra, ou impresso, ou as atividades, ou a gente vai marcar reuniões com esses alunos virtualmente, né? Eles vão apresentar os resultados em forma de vídeo, qualquer que seja o recurso, mas a gente passa essas informações, depois retorna tudo isso que foi feito para esse aluno. E aquilo que aquele aluno também me devolveu impresso, também vai ser passado para os demais alunos como uma colaboração do colega da turma também, né? Então a gente procura promover de alguma forma a troca entre eles, o acesso ao que o colega pesquisou também sobre o tema, tá? Que seja de forma impressa se não tiver outra maneira, né? Aí tá, esse aluno me levou, aí depois a professora fez um apanhado com todo o material de todo mundo, passou isso para esse aluno também de forma impressa, né? E ele vai realizar atividades que você vai propor também por escrito. Não que ele necessariamente tenha que realizar a atividade respondendo por escrito. Pode ser algo que ele precise realizar, alguma ação que ele precisa ter e anotar ali o resultado daquilo ali que ele fez. Tá? Então como é mais difícil, aquele aluno que você não consegue se comunicar assim, virtualmente, que seja através de um áudio pelo WhatsApp, né, é mais difícil, mas dá pra gente adaptar, fazer uma adaptação com aquele aluno que não vai ter acesso a nenhum desses recursos. Tá? E agora a gente parte para a próxima metodologia, que é a metodologia da aprendizagem baseada em situações, problemas. E aí a gente pensa assim, mas a maioria de nós foge de problemas. Quem gosta de ter um problema na vida, né? Ninguém. A gente vive fugindo dos problemas. E quando um aparece, a gente já fica ansioso, como eu vou resolver? E agora o que eu faço? Dependendo do problema, aquilo pode abalar a gente emocionalmente. Muitas vezes a gente fica ali sofrendo, sem saber o que fazer e na verdade não faz nada, né? Nós não conseguimos ter uma visão e habilidade para pensar, bom, o problema está aí, qual que é a melhor forma de eu lidar com ele? O que eu preciso fazer para tentar resolver? É possível de ter uma solução? Se não tem solução, então também não vou sofrer, né? A gente não tem essa habilidade desenvolvida, né? Então, por que não cabe à escola também ajudar a desenvolver isso para que a gente seja um adulto mais seguro e mais capaz de agir diante de um problema e não paralisar e ficar ali sem sair do lugar, né? Então, essa metodologia foi pensando nisso, né? Em desenvolver habilidades nos alunos para a vida, né? E porque os problemas eles estão presentes na vida, mas eles estão presentes na escola, eles estão presentes num passeio, numa atividade lúdica que a gente vai fazer, ele está presente lá no nosso trabalho, lá, né, no futuro, quando essa criança for adulta. Então, sim, né, a gente precisa ter essa habilidade desenvolvida também. Por isso que pensou-se nessa metodologia ativa. Então, é uma metodologia onde o professor lança uma situação-problema. A gente escuta esse termo situação-problema muito na matemática, né? Que são aqueles probleminhas tradicionais, né? Que o aluno já pergunta, tia, é de mais, é de menos? Né? Ele não se preocupa com a pergunta, com a situação que está trazendo aquilo ali. Porque esses probleminhas de matemática, inclusive, eles trazem um conflito ali, uma situação, uma pergunta final que a gente tem que entender a situação para resolver. Por isso que as crianças têm dificuldades na resolução dos probleminhas de matemática. Porque elas não têm essa habilidade desenvolvida de pensar na solução e qual é o melhor caminho
para eu resolver aquele conflito que tem ali naquela situação, né? Tem que pensar na situação em si, na pergunta que leva aos caminhos para a resolução daquela situação, né? Então, trabalhando dessa forma, vai ajudar na matemática também, nessa interpretação dos probleminhas matemáticos. Mas podem ser situações de conflito de qualquer área, não precisa ser só da matemática especificamente, né? Então, é isso, é desenvolver, é fazer com que o aluno desenvolva, treine nele, desenvolva essa habilidade de pensar numa situação de conflito, quais as melhores formas, o que ele pode fazer para resolver aquele conflito, aquela situação difícil, né? Que pode estar na matemática ou em outras situações. Por exemplo, o exemplo que eu vou dar vai parecer um pouquinho com a questão dos projetos, mas eu vou explicar. Se num rio ele está muito poluído, né? E aí o professor lança isso como um problema. O rio está muito poluído e as pessoas não estão podendo consumir a água daquele rio. Então, lança o problema, é uma situação problema, que os alunos vão ter que pensar em opções de resolver isso. E aí o professor pode lançar perguntas que vão envolver várias áreas, né? As questões ambientais, as questões da conscientização das pessoas, questões de matemática, quanto de lixo, né, que tem naquele rio, o tempo de decomposição de cada material, né? Tudo isso para promover a consciência das pessoas, né, que seria a resolução dessa situação para que não polua mais o rio, né? Só que, mas aí já caiu na aprendizagem de projetos, não é? Não está bem parecida? Não, de projetos, o professor tem que pensar um tema que vai ser tratado a longo prazo, que vai envolver, sim, várias disciplinas também, mas é um tema mais amplo, é um trabalho a longo prazo que vai passar por várias etapas e na finalização tem que ter uma realização de algo, um produto, uma proposta, alguma coisa assim. Já aqui não é uma coisa a longo prazo. O professor lança uma situação de conflito que o aluno tem que refletir e tentar solucionar ali, tá? Não é um trabalho a longo prazo. Ele pode até envolver mais de uma aula, porque ele pode englobar várias disciplinas, mas é uma situação pontual, específica, tá? Não é uma situação ampla, que pode envolver várias coisas dentro de um tema. Não, é um problema específico. Então, é para ser trabalhado em todas as disciplinas? Não, ele pode ser trabalhado em várias disciplinas, mas ele realmente está presente muito na matemática, tá? E o professor conduz isso nunca dando a resposta. Por exemplo, o professor lança um desafio de matemática e dá um tempo para os alunos resolverem. Esse professor nunca vai dar a resposta para o aluno nesse tipo de trabalho. Ele vai passando de carteira em carteira, observando, fazendo perguntas. Se ele percebe que o aluno está indo para um outro caminho, ele tem que fazer perguntas produtivas, perguntas reflexivas, perguntas intencionais, pensadas. Não é qualquer pergunta que o aluno vai responder sim ou não. Nunca pode ser uma pergunta onde o aluno responda sim ou não, né? Tem que ser uma pergunta que o aluno vai ter que pensar para elaborar uma resposta dentro daquilo ali. E como seria isso, então, dessa pergunta produtiva, reflexiva? Vou dar um exemplo de uma atividade que eu fiz com os meus alunos. Eu, esse ano, estou com uma turminha de 5º ano. E o meu meio de comunicação com eles e com as famílias está sendo através de um grupo com os pais no WhatsApp. Porém, eu propus em alguns momentos
chamadas de vídeo em grupo. Como eu falei para vocês, o WhatsApp é possível fazer até grupos até de 8. Então, assim, eu fiz um cronograma com os horários que os alunos podiam, cada um, e formei grupos e realizei essas chamadas. Durante a chamada, essa chamada era mais assim, pra gente conversar, matar saudade um pouquinho e tal. Mas eu introduzi uma atividade que para eles estavam brincando, mas tinha um sentido pedagógico, que eles tinham que encontrar algumas coisas em casa e aí eu fazia algumas perguntas. Por exemplo, uma das coisas que eles tinham que procurar eram objetos que tivessem o formato de uma esfera. Aí eles foram procurar. Teve aluno que trouxe um objeto cilíndrico. E aí, eu, em vez de perguntar para ele, mas isso é uma esfera? Para ser uma esfera, o que precisa ter? Não precisa ser redondinho de todos os lados? Todos os lados estão redondos? Se eu fizesse essa pergunta, ele iria me responder só sim ou não. E talvez iria responder sim e nem ia conseguir me explicar, enxergar por que não era uma esfera, né? Então eu perguntei, vai apalpando todos os sentidos desse objeto aí, todos os sentidos, e vai me dizendo o que você está sentindo, o que você está percebendo quando você apalpa. Até que ele percebeu que dos lados tinha aqueles cantos e eram mais achatados. E aí ele percebeu, tia, isso não é uma esfera então, porque a esfera é como se fosse a bola de futebol que eu gosto de jogar, não é? Pois é, então isso não é uma esfera. Aí ele percebeu por que não tinha aquele formato, né? Eu fui induzindo ele a perceber isso. Então eu não fiz a pergunta com a resposta sim ou não. Eu fiz uma pergunta que ele tinha que observar para ir respondendo até ele perceber. É um exemplo simplesinho, né? Mas dá para entender. Outra coisa que eu pedi para eles fazerem, procurar moedas de centavos que eles tivessem em casa, né? Uma quantidade de moedas, eu não me lembro agora se eu falei 5 moedas, tinha que ser menos de R$1. Aí trouxeram, cada um trouxe a moeda que tinha, né? Pedi para somar quanto tinha e tal. Aí eu lancei uma situação para eles, que eles foram passear num parque, aí passou da hora de ir embora e eles estavam com fome e aí foram lanchar. E dei o preço de cada coisa que tinha, né, nessa lanchonete. Com a quantidade que eles tinham, quantas coisas e o que ele poderia lanchar. Se eu desse diretamente, por exemplo, você vai comer um pão de queijo e um suco. Esse dinheiro dá para comprar? Ele ia responder, olhar assim ou não, né? Não, eu pedi para que eles observassem o que tinha, observassem o dinheiro que eles tinham, o que eles poderiam comprar para comer, aí quanto iria sobrar ou se iria faltar. Então são perguntas que ele vai ter que pensar e não vai me responder simplesmente sim ou não, né? Isso vai levando o aluno a refletir sobre o que ele está fazendo, né? Ele está sendo o ativo ali nesse processo, né? Porque eu estou só perguntando, fazendo as perguntas, induzindo a que ele pense e ele responda e chegue à resposta correta. Então é essa a metodologia de resolução de problemas. Aí, vamos supor que numa aula presencial ou não, eu lancei um problema, uma situação que eles tinham que refletir, resolver, aí eu fui observando, fui intervindo, fazendo perguntas, mas no final teve um aluno ou mais que ou chegou num resultado que não é o correto, ou simplesmente não conseguiu responder, né? Que fazer com esse aluno se eu não posso dar uma resposta pronta? Se eu não posso ir lá e falar para ele, é isso, né?
nessa metodologia, a gente não pode dar a resposta. Tem um recurso que é o painel de resoluções. Se for na matemática, funciona muito bem, mas dá para adaptar em qualquer disciplina também. Que aí a gente vai chamando os alunos, a gente observa aqueles alunos, ou em grupo ou individual, que conseguiram chegar em resultados e convida esses alunos a ir até o quadro e colocar a sua resposta, e você vai ajudando. Se for uma criança que tem vergonha, que não quer, mas você vai intervindo, vai ajudando, vai fazendo com ela, para que ela expresse a maneira de pensar. Isso é interessante, porque aí na linguagem da criança, às vezes aquela criança que não percebeu, ela entende. Interessante mais ainda porque para resolver um problema pode ter várias maneiras, várias formas diferentes. E na sala de aula, cada criança pode pensar de uma forma diferente, né? Então, intencionalmente, eu posso ir observando as crianças que responderam, que chegaram a uma conclusão correta, mas de formas diferentes, né? E a gente vai apresentando para todos as várias formas de raciocínio, de pensar, os vários caminhos possíveis para resolver aquela situação. É muito rico esse trabalho com painel de soluções. Tá? Pode ser na lousa, pode ser um cartaz que o aluno possa fazer, né? É uma forma de jogar para o coletivo as diversas maneiras de pensamento dos alunos. Eles costumam gostar bastante, principalmente os menores, até quinto ano, eles gostam muito de participar, né? Então, é isso, né? Sugiro para vocês o site da revista Nova Escola. Quando, nas primeiras conversas sobre BNCC, eles lançaram um projeto Time de Autores, onde eles selecionaram professores do país todo, em cada disciplina, e dentro das habilidades, os professores elaboraram planos de aulas que estão disponíveis lá na plataforma. E o trabalho da matemática toda, desde a educação infantil até o ensino fundamental, foi pensado e foi elaborado todo com essa metodologia de resolução de problemas. Então, todo o conteúdo abordado em todas as séries, ela foi vista através dessa metodologia de perguntas reflexivas, levando o aluno a resolver uma situação e chegar à aprendizagem de um conteúdo específico. Tá? Então, é um material que está lá prontinho e disponível dentro desse pensamento, certo? Sugiro para vocês, é muito bom, tá? Inclusive, eu participei desse projeto, elaborei 15 planos de aulas de resolução de problemas não convencionais para terceiro ano. O que é problema não convencional? E o que são problemas não convencionais? São aqueles problemas que trazem um desafio a mais. Por exemplo, um problema que tem excesso de dados, né? Um problema faz uma pergunta específica, traz uma situação específica, mas coloca lá uma série de informações a mais. Então, o aluno ele tem que perceber que para resolver aquele problema, ele não precisa usar todos aqueles números que estão ali, né? Às vezes os alunos falam que problemas assim é como se fosse pegadinha, né? Ah, tem pegadinha, tia, né? Então são esses problemas, dados a mais ou falta de dados, né? Para resolver, ele precisaria de uma informação que não está ali. Então tem várias informações, mas a informação que eu preciso não está ali. Então o aluno tem que perceber que existem problemas sem solução, né? Que aquele problema é um problema sem solução. Se falta dados, né, se faltam informações essenciais para a resolução dele, então é um problema sem solução, né? Tem também quando a gente dá alguns dados e o aluno precisa elaborar um problema, uma pergunta e saber a resolução. Então, são alguns exemplos de problemas não convencionais. Que convencionais são aqueles certinhos, que tem os números, a quantidade certinha, uma situação que o aluno até pergunta, é de mais, é de menos, é de vezes, né? Que a pergunta, para responder aquela pergunta, as informações estão ali bonitinhas e só elas ali são suficientes, né? Então, aqueles probleminhas mais tradicionais que a gente encontra nos livros didáticos,
tá? Então, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar lá, tem bastante coisa legal e pronta para vocês. Nós vamos passar agora para a última metodologia ativa das 4 que eu selecionei por hoje. E, por sinal, é a que mais informações a gente teria para conversar, que é a gamificação. E agora, finalmente, chegamos nessa última etapa da aula, né, que é a metodologia da gamificação. Mas antes de falar de gamificação, a gente precisa entender a diferença. Vocês acham que utilizar jogo na aula e gamificar são a mesma coisa? Pensa aí um pouquinho. Será que um jogo e uma atividade gamificada são a mesma coisa? Então, não, né? O jogo, ele é uma atividade específica, tem muitos jogos já conhecidos, os jogos de diversão que desde a infância a gente joga, gosta, tem dama, dominó, trilha, tem jogos de baralho, de cartas, tem jogo da memória, tudo isso aí são jogos. E esses jogos podem ser de diversão e podem ter o objetivo pedagógico. O objetivo pedagógico é quando a gente utiliza o mecanismo de um jogo que já existe, ou a gente pode criar também, mas geralmente a gente pega o mecanismo de um jogo e introduz elementos pedagógicos nele, né? E aí vira um jogo de aprendizagem. Mas gamificar não é um jogo em si. O jogo pode ser gamificação, mas a gamificação vai além disso. É quando a gente utiliza algumas ferramentas e mecanismos que estão num jogo, numa situação que não é de jogo. Numa aula, por exemplo, né? Eu não vou dar a aula com o jogo, através de um jogo. Não, eu vou utilizar mecanismos do jogo para motivar o meu aluno a participar da atividade e trazer o engajamento dele nas minhas aulas através da gamificação. Então, para ser capaz de pegar um conteúdo e transformar aquela aula numa atividade gamificada, onde eu utilizo alguns recursos e elementos de um jogo, eu preciso primeiro conhecer muito bem o que é um jogo, como funcionam os elementos e os mecanismos desse jogo, dos jogos em si, para depois eu conseguir utilizá-los dentro da minha aula gamificada, tá? Então, o que tem no jogo? A gente precisa perceber que o jogo, ele traz um pouco do lúdico, né? Porque ele traz elementos, ele traz, às vezes, personagens para aquele jogo. O jogo tem um objetivo, uma meta muito específica, que é para ganhar aquele jogo, para ter um sucesso naquele jogo, conquistar o final, o que se propõe no final do jogo, para chegar até o final, ser o vencedor, né? Tem uma série de regras. Se eu descumprir algumas, ou eu retrocedo no jogo, ou eu perco pontuação, vou ficando para trás e os outros vão avançando nas etapas. Então ele pode ter etapas, ele tem estratégias. Então, a gente precisa estudar muito bem as regras de um jogo para eu compreender o que eu posso e o que eu não posso para ter sucesso no final desse jogo. Isso eu posso colocar numa aula também, né? Eu posso colocar uma meta para os alunos de uma atividade, eu preciso alcançar tal coisa no final dessa atividade. Essa atividade pode ter fases que o aluno tem que ir cumprindo, ele pode ir recebendo distintivos ou recompensas simbólicas para o cumprimento de cada etapa. Ou a gente pode propor uma atividade que o aluno vai pontuando a cada etapa. No final ele vai ter tantos pontos. Se eu responder, aí vamos supor que o professor tem 10 perguntas.
Aí o aluno tem o direito a responder, a escolher 5 perguntas para ele responder. Então ele vai e responde a primeira, que é a primeira etapa, né? Se ele já responder da forma correta, ele já ganha a pontuação ali. Se ele não responder de primeira, né, o professor vai mediar ali naquele equívoco dele, ele vai voltar, vai tentar fazer, mas aí ele responde, vai chegar a resposta, mas não de primeira, então ele recebe uma outra pontuação. Aí ele passa para a segunda somente quando ele cumpriu a primeira, né? Então aí, e assim vai fazendo a pontuação. Aí pode formar um placar dos jogos tem placar, né? E assim por diante, gente. São ideias aí que dá pra gente utilizar nas atividades do dia a dia. São elementos que tem dentro do jogo e que a gente pode jogar pro nosso dia a dia de sala de aula, que vai trazer o aluno para um maior engajamento no conteúdo que você tem que apresentar, tá? Lembrando que o professor tem sempre que estar dando feedbacks e o aluno também feedbacks. Todas as metodologias ativas, isso é muito importante. O professor não dá a resposta, mas ele orienta e ele motiva e ele faz o aluno refletir para que ele mesmo vá caminhando e construindo a sua aprendizagem através de qualquer uma dessas metodologias, né? Então, aí eu tenho também alguns outros exemplos aqui. As atividades gamificadas também, que ela traz uma maior integração entre os alunos, né? Eles podem propor elementos, fatores onde os alunos vão ou competir entre si ou cooperar uns com os outros. Então, ele vai aprender também habilidades onde ele tem que ter tolerância, paciência, saber ouvir o outro, né? Saber perder em alguns momentos, né? E também vai desenvolver habilidade de trabalhar em grupo, quando o jogo for necessitar de equipe, né? Quando uma equipe estiver competindo com a outra, um grupo estiver competindo com o outro. Então, dentro do grupo tem que ter a colaboração, né? Para que se ganhe o jogo. Ou a atividade, se chegue no objetivo da atividade gamificada que o professor está propondo. Tá? São apenas alguns exemplos. A gente tem estratégias para identificar cada pedacinho do jogo, transformar esse jogo em jogo de aprendizagem, reconhecer todo o passo a passo e pensar em atividades pedagógicas, que não são jogos, mas que a gente consegue utilizar esses elementos, né? Tem tabelas que a gente pode estar trabalhando para facilitar esse planejamento desse trabalho, dessas atividades, tá? Mas aí vai render uma outra aula inteirinha com esse assunto. Então aqui é só para dar uma noção do que é e mostrar para vocês que é possível adaptar essas metodologias ativas nas atividades remotas, tá? Então, através da gamificação, a gente pode ir lançando desafios para os alunos cumprirem em casa. A cada desafio que ele vai cumprindo dentro daquele conteúdo, ele vai ganhando reforços positivos, você pode fazer um placar da sala. Essas são algumas ideias. Tem mais algumas ideias aqui, deixa eu ver aqui que eu anotei para vocês para não esquecer. Por exemplo, para a atividade de leitura, o professor pode lançar uma história onde falte o final, por exemplo, né? E ele pode oferecer vários trechos aleatórios, assim, que ele coloque elementos que não fazem parte da história em alguns trechos, outros que fazem, para o aluno conseguir identificar dentro daqueles trechos qual seria a parte que daria certo para o final daquela história específica que o professor leu até uma certa parte, né? Então, é uma maneira de gamificar uma atividade de leitura, tá? Então, o aluno ele vai ter que ler, vai ter que interpretar cada trecho, né? Ele vai ter que, o professor lança pistas, pode
pode enviar para esses alunos, além dos trechos, perguntas da história para o aluno pensar, que seriam pistas, né? Perguntas, fichinhas com perguntas, para o aluno pensar se aquele trecho que ele está analisando naquele momento, de acordo com aquelas pistas, é adequado ou não é? Né? Então, uma ideia. Pode também ter um quiz de perguntas, né? Que quem responder a resposta correta primeiro recebe uma pontuação, ou o aluno, como eu disse agora há pouco, o aluno pode responder, escolher 3 perguntas e deixar uma de fora. Geralmente o aluno, quando deixa de fora, é a pergunta que ele considera mais difícil, é aquela que ele não sabe, né? Então, isso é um feedback para o professor perceber aonde o aluno está tendo dificuldade. Então, ele não precisa ver que o aluno realizou uma atividade de forma incorreta para ele saber que ele está tendo uma dificuldade ali. Através de uma atividade de perguntas e respostas assim, dando a oportunidade para o aluno deixar alguma coisa de fora e responder aquilo que ele tem, é lógico que ele vai escolher aquilo que ele tem mais chance de acertar, né? Então aí o professor identifica uma dificuldade dele para ser trabalhada depois, né? Um outro exemplo também, por exemplo, a gente pode lançar uma situação, problema, que uma pessoa sofreu um acidente. E aí as equipes, ou o aluno individualmente, se for remotamente, né, precisa identificar que tipo de acidente foi e que atitudes que ele precisa ter para ajudar a socorrer aquela pessoa, né? Então, aí ele vai ter que ter noções de primeiros socorros, tal. E aí, depois na apresentação da conclusão dele, ganhar a equipe ou o aluno que teve um maior número de acertos, de coerência em relação a isso, aí já lança também uma troca entre os alunos, né? Então, aí a equipe ganha pontuação de acordo com a quantidade de acertos, de intervenções corretas que eles pontuaram dentro daquela situação de socorrer uma vítima do acidente, né? Outra situação, a gente pode, para estimular o engajamento dos alunos no cumprimento das atividades que a gente precisa que eles cumprem em sala de aula, porque também não tem como a gente trabalhar dessa forma gamificada ou motivacional o tempo inteiro. Vai ter momentos que o professor precisa lançar atividades para o aluno realizar ali sozinhos, para verificar ou treinar alguma coisa específica, algum conteúdo que foi abordado, né? E então ele precisa realizar uma tarefa de casa, ele precisa se propor a realizar a tarefa que o professor está propondo, não pode se negar, né? Então o professor pode propor um roteiro, uma rotina que tem que ser cumprida e fazer uma tabela ali, né? Então, o aluno não vai competir com outro aluno, mas ele vai competir com ele mesmo. A cada tarefa de casa cumprida, ele ganha uma pontuação. Uma vez eu fiz com uma turminha de 5º ano, eu trabalhei com o dinheiro da sala. Então, passou por várias etapas. Primeiro, a criação do dinheiro, né? Então, a gente viu o nome das moedas de vários países e aí criou um nome para a moeda do 5º ano. Né? E aí, conforme a gente criou o dinheirinho, né? E aí depois eu produzi em maior quantidade. Então, e aí a gente estipulou um valor que cada criança ia receber para o cumprimento das atividades da semana. Então, quem conseguiu, quem me apresentou todas as tarefas de casa, ou quem deixou uma de fora, quem fez todas as atividades de sala de aula, não deixou de realizar nenhuma. Eu não me lembro agora todos os elementos dessa tabela de rotina que a gente colocou. Mas enfim, no final da semana a gente analisava um por um o que cada um tinha cumprido ou não, e eles tinham direito a receber uma quantidade do dinheiro da sala, fictício da sala.
E aí eu pedi a ajuda dos pais, eles doaram coisas, tinha mãe que era artesã, doou, encapou caderninho, caneta colorida, né? Ou coisas que a gente foi fazendo artesanalmente na sala de aula. A gente montava uma lojinha ali, então tinha um preço simbólico. Né? Aí a gente trabalhou a questão de consumo, consumo consciente, trabalhou matemática, troco, a importância de poupar. Então foram várias coisas que foram trabalhadas dentro de... Na época eu nem sabia, nem se falava tanto nesse termo, gamificação. Sem saber, eu utilizei uma gamificação. Né? Porque eles tinham uma tabela de pontuação, eles tinham uma conquista, né, real com aquilo, e com isso eu trabalhei algumas habilidades, algumas competências e também conteúdos importantes daquele ano, né? Só um exemplo para ilustrar aí para vocês. Então, pessoal, por hoje era isso que eu tinha para comentar com vocês. Gostaria que, se vocês gostaram, se foi interessante, se foi pertinente, assine aí, se inscreva aí no meu canal, se você estiver no YouTube, se estiver em outra rede social, me acompanhe, curta, comente o conteúdo e esteja sempre aí acompanhando, que vou trazer muitas novidades para vocês ainda. E sobre gamificação e jogos, pretendo fazer uma aula mais específica em relação a isso. Espero poder ter contribuído com vocês e um beijão, até a próxima. E se você quiser receber conteúdo, ter um espaço para troca, para receber conteúdo gratuito, inclusive essa aula vou disponibilizar em formato PDF, todo o conteúdo dela, gratuitamente também para quem tiver interesse. Para isso, é só clicar no link, se você tiver no YouTube aí abaixo, ou no Instagram, na minha bio, vai ter o link do meu grupo do Telegram, tá? Lá eu vou disponibilizar sempre conteúdo gratuito, material para vocês terem aí informações, tá bom? Conteúdo de valor gratuito para vocês, certo? Se tiver interesse em receber, em participar desse grupo, então é só clicar e entrar. Por que Telegram? Se o WhatsApp é mais fácil, todo mundo tem acesso. Porque o Telegram tem a vantagem de que, se você entrar depois no grupo, todo o material que eu disponibilizar anteriormente, ele fica lá, salvo. Você tem acesso ao que foi postado antes de você entrar no grupo, né? Coisa que o WhatsApp não tem como, né? Se você entra depois... os materiais disponibilizados anteriormente, você não tem acesso. Então, quem não tem Telegram, é muito simples, é só ir na lojinha de aplicativo e baixar o Telegram, ele funciona praticamente igualzinho o WhatsApp, tá? Um beijo, espero vocês lá nesse canal do Telegram. Tem bastante coisa para passar para vocês. Beijão, tchau, tchau.